A gente viajar pelos caminhos da independência. Desde o começo da semana, junto com o Márcio Canuto, nós estamos acompanhando os passos de Dom Pedro, do Rio de Janeiro até as margens do Ipiranga. A comitiva, que começou pequena, modesta, foi conquistando apoio ao longo do caminho, está se aproximando da capital paulista e onde Dom Pedro vai encontrar muita agitação política e uma grande paixão. Os tambores, ou melhor, que toquem os sinos. O príncipe regente está chegando ao seu destino. Até agora, foram 10 dias de estradas empoeiradas, atravessando o Vale do Paraíba e Mogi das Cruzes. No dia 24 de agosto, Dom Pedro chega a um povoado no alto de uma colina que hoje é um bairro de São Paulo. No caminho do Rio para Santos, Dom Pedro parou aqui na Penha, na época, um pequeno povoado. Aí descansou, dormiu e acordou logo cedo para assistir uma missa nesta igreja. Veja só, fundada em 1682. Foi nesse lugar que eu assisti a missa. Você estava ajoelhado aqui? Aqui. O povo da Penha estava aqui. Com certeza estavam todos sentados nesses bancos, comitiva. Você sabia que Dom Pedro esteve aqui nessa igreja onde você está rezando? Não, não sabia. Sabia que ele tinha passado por aqui, mas não que ele esteve aqui. Não sabia. Tô sabendo agora. Uma coisa muito interessante, viu? Bem incrível mesmo. Quer dizer, o pessoal do bairro não tem muito conhecimento da passagem de Dom Pedro por aqui, né? Não tem. Só no Ipiranga mesmo, por aqui, ninguém nem sabia. A escolha do povoado não tinha sido à toa. Dizia que daqui do alto da Penha era possível enxergar lá São Paulo. Paulo, você que é um estudioso do assunto, isso era verdade? É verdade, a gente conhece, daí é para ver até a Praça da Sé, porque os prédios aqui não tinha nada, era tudo campo, tudo várzea aqui para baixo, então você só tinha Celso Garcia. E aqui era uma parada de tropeiros, uma parada obrigatória, era a primeira parada dos tropeiros que saiu de São Paulo rumo ao Rio. E também a última parada, os que traziam café com direção a Santos. Ele fez reuniões políticas aqui, né, que ele precisava do apoio dos cafeeiros aqui da região para a independência. O Francisco guarda essas histórias com todo orgulho no Memorial da Penha. Essa é uma aquarela pintada pelo Thomas Ender, um artista austríaco. Essa é a imagem mais antiga que a gente tem aqui da Colina da Penha. Esse aqui no primeiro plano é um rio, né, que hoje é o Rio Aricanduva. E lá em cima a antiga capela. Você foi lá e se ajoelhou e rezou? Isso. Ele mostra pra gente por onde o príncipe andou pelo bairro. Essa aqui é a Rua João Ribeiro, na época chamava a Rua Direita, uma das ruas mais antigas do Brasil. E ela ainda tem o traçado, a configuração original da época que Dom Pedro passou. Isso aqui era de terra, o gabarito aqui das casas mantém. E percebe que, olha, essa posteação, o poste, essa rua é mais antiga do que a eletricidade. Aí tiveram que colocar o poste, né? Você imagina que Dom Pedro deve ter caminhado por aqui. Só que na época dele não tinha poste. A passagem era mais livre, né? Ele passou por essa rua, por aqui passou os bandeirantes, os tropeiros, os viajantes. Qualquer viajante que é de São Paulo ou Rio, norte ao sul do país, passava por essa rua. E hoje passa gente, hein? Então, vamos seguir nossa viagem. A próxima parada, o berço da cidade de São Paulo. Em 1822, São Paulo era uma metrópole com 28 ruas, pouco mais de 1.800 casas e menos de 7.000 habitantes. As ruas recebiam nomes como Travessa do Jogo da Bola, hoje Benjamin Constant, e Beco da Cachaça, atual Rua da Quitanda. O Palácio do Governo, onde hoje fica o pátio do colégio, foi o endereço da comitiva. O que é que ainda tem do tempo de Dom Pedro? Tem essa fonte aqui, que na verdade são 2 bebedouros. Um
para seres humanos e outro para os cavalos, que ficavam lá na praça da frente, bem na frente do paço dos governantes aqui. E o mais interessante, que está escondido, é a base da torre de hoje do pátio do colégio. A base ainda é do Palácio do Governo. Onde é que Dom Pedro ficou hospedado aqui? Muito provavelmente num salão parecido como esse, que era o principal do Palácio do Governo, de frente para a praça onde aconteciam todas as cerimônias cívicas. Dom Pedro ficou aqui em São Paulo entre 25 de agosto e 5 de setembro. Nesses dias, fez importantes costuras políticas e aquietou os ânimos das famílias rivais. E o príncipe recebeu os interessados em fazer pedidos nos famosos beijamão. E foi um desses que ele conheceu Domitila de Castro, a mulher que se tornaria a mais amada e a mais odiada do Brasil. Olhando assim, não vejo Domitila tão bonita. E você, o que é que acha? Agora falavam que ela era atraente, fascinante, tinha um quê a mais, que terminou deixando Dom Pedro apaixonado. Se você observar as iconografias, os quadros que foram feitos dela, ela não era bem uma mulher bonita, ela era uma mulher rechonchuda, com traços muito fortes, mas ela devia ter algum mérito secreto, porque o Dom Pedro se apaixona perdidamente por essa mulher. É a grande paixão, mas é também o grande escândalo da vida dele. E todo o rumo do primeiro reinado, entre 1822 e 1831, é definido pela presença da Domitila. Eu não acho que a Domitila é uma vilã, não acho que ela é mau caráter. Eu acho que ela tem uma sede de poder que acomete a todos os seres humanos. E ela tinha muito instrumento para isso. Eu acho que ela se seduzia até com ela mesma, porque ela era uma mulher deslumbrante, muito inteligente, muito bem assim resolvida com a vida, tinha uma questão sexual. Eu acho que ela é a primeira personagem desse período que lida assim com o corpo e com a questão da sexualidade feminina de um jeito muito livre. Não há um único registro que prove que a futura Marquesa de Santos tenha pisado algum dia no litoral, mas na capital ela foi muito conhecida. A casa onde ela viveu, já depois de terminar seu romance com Dom Pedro, fica ao lado do pátio do colégio e hoje é o museu da cidade. Aqui ela promoveu festas inesquecíveis. Nesses encontros que ela promovia, ela articulou muito a elite cultural da época de São Paulo, né? Os estudantes da Faculdade de Direito, por exemplo, que estiveram aqui fazendo saraus de poesia, de música. Ela também promovia eventos de moda e encontros políticos também, entre a roda da elite paulistana da época. Ela foi bastante importante para começar a formar um pouco esse perfil cultural da cidade que a gente tem ainda hoje, né? Mas voltemos ao nosso príncipe, que ainda precisa terminar sua missão. E o capítulo final dessa história você não pode perder amanhã.